finanças pessoais. Como tomar decisões em relação ao seu orçamento e tornar ele de uma forma com que você consiga administrar todas as suas contas sem viver apertado, que é a realidade de muitos brasileiros. Eu recebo aqui nos estúdios do programa Atuação o administrador Maicon Pucci. É um prazer tê-lo aqui para a gente poder falar desse assunto tão importante que é uma utilidade pública, né, Maicon? Muito obrigado, Gabi. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. E eu gostaria já de começar com o Maicon perguntando como que as pessoas podem inicialmente lidar com as dívidas. A gente vê hoje uma situação bastante complicada no Brasil. Agora há pouco você me falava desse percentual de pessoas endividadas, dessa falta de saber como lidar com o dinheiro. Sim. Na verdade, o endividamento começa quando a gente acaba exagerando no nosso consumo, né? E aquela conta, eu brinco que é uma conta de padaria. Você acaba gastando mais do que você recebe. E o que a gente tem que ter uma clareza para a gente poder entender nossas dívidas é assim, qual é o tamanho da minha dívida? Porque a gente pensa que as pessoas acabam até confundindo, né? Aquele saldo que eu tenho na conta corrente com um cheque especial ali e aquele dinheiro não é seu. Eu vou ter um dinheiro de hora extra que eu trabalho. É praticamente um empréstimo. Ponto. E é um dos empréstimos mais caros do mundo, se a gente for avaliar. Eu tenho uma hora extra que eu faço toda semana e vou contar com aquilo ali para poder gastar. E isso acaba comprometendo as suas finanças. Então, acho que o primeiro exercício que você está nos vendo aí deveria marcar é assim, qual é o tamanho da minha dívida? Eu tenho dívida com cheque especial, eu tenho dívida de carnê, eu tenho dívida de empréstimo, escola. Você tem que entender isso. O mais importante é colocar tudo no papel. Exato. E ser sincero consigo mesmo, né, Maicon? Exatamente, porque aí você alinha expectativa e realidade. Uma coisa é você querer comprar alguma coisa, uma coisa é você poder comprar alguma coisa. Então, o que é colocar no papel, né? A gente acaba indo para aquela famosa planilha de financeiro. O pessoal tem aversão à planilha e é uma tendência natural nossa não gostar de controle. Ninguém gosta de controle. Amanhã você vai no nutricionista para pesar. O cara já surta. Amanhã você vai no médico fazer um check-up. As pessoas surtam. Então, a palavra controle é uma palavra pesada. Mas a gente tem que entender um princípio, né? O que muitas vezes a gestão financeira pessoal pode te ajudar? A melhorar o seu futuro, a melhorar a sua aposentadoria. Ninguém quer ficar dependendo de um governo. Você não sabe se vai ter sua previdência social ou não. Você quer investir bem na educação dos seus filhos. Você quer fazer uma viagem uma vez por ano. Você quer ter uma boa roupa. Você quer ter uma boa moradia. Então, essa planilha que ninguém gosta, que ela é até estereotipada, você tem que pensar, poxa, eu preciso dela. É uma conta simples, de mais e menos. Exatamente. Então, só que isso precisa ser listado, como você disse. Exatamente. Então, o quanto que entra, né? Qual é a sua renda líquida? Porque a gente conta com uma renda bruta e aí você faz a conta errada e já dá uma diferença de 10, 20% lá no final. Então, assim, qual é a famosa conta de padaria, né? O quanto que entra, o quanto que eu consumo e o quanto que sobra. No caso de uma pessoa que é CLT, o quanto você realmente recebe na sua conta quando o patrão te paga. Quais são as suas despesas? Aí a gente pode elencar aluguel, que é uma conta fixa, um valor que não muda. Mercado, que pode entrar como uma conta variável, dependendo ali do seu consumo. Exato. É que você acaba consumindo todo mês o mercado, ele acaba virando uma conta fixa. O que a gente tem que ter clareza é assim, né? Digamos que eu tenho uma renda de 2 mil. O mercado vai representar quantos por cento desses 2 mil? É 7%. Então, vai lá dar 140, 300, 500 reais, 600 reais. Você tem que entender o quanto cada uma dessas despesas, seja fixa, seja variável, representam na sua receita total. E uma vez que só que é o seguinte, para você começar a fazer esse levantamento, você vai errar naturalmente no começo. Porque, sejamos sinceros comigo e levanta a mão aqui, quem pede nota fiscal de tudo que você consome? É uma minoria. Eu faço muita compra, eu uso muito Nota Paraná, eu rendo, gero uma renda com aquele programa, porque... E o que tem também um certo preconceito, abrindo um parênteses no Nota Paraná, que as pessoas já pensam exatamente nisso que você falou do controle, que o governo vai ficar fiscalizando cada bala que você compra. Exatamente, sendo que ele já tem o imposto de renda, então não vai mudar nada na sua vida. Então, eu sempre falo, né, você tem que, em gestão financeira, você tem que trabalhar o aumento da renda e a redução da despesa, ok. Agora, como que eu vou aumentar a minha renda? É uma próxima pauta que a gente pode conversar sobre empregabilidade, ok? Mas pensando na gestão financeira ali, poxa, entenda claramente onde que você consome. Eu tenho moradia, aluguel, casa, financiamento, empréstimo, despesa com veículo. Todo mundo sabe que veículo é uma família.
Pô, você tem revisão. Não é investimento. Cara, né, semana passada eu comprei um pneu, é uma fortuna. 2 pneus é alto, é um investimento. Então, que envolve a tua segurança e etc. Então, carro é um investimento, educação é um investimento, alimentação, lazer e principalmente, né? Aí que tá. Existe uma visão errada das finanças, né? Tão importante quanto você gerir as finanças, entre o que entra e o que sai, é o quanto sobra. Por quê? Eu conheci empresários e pessoas que já ganharam muito, gente que já ganha pouco. E qual que é o grande diferencial? Tem quem ganha muito e quem ganha pouco? O quanto que sobra. Agora, a pergunta é, né, Michael, quanto que tem que me sobrar? Então, pensa assim, eu vou fazer um planejamento financeiro para fazer sobrar. E aí é a famosa lei da semeadura e colheita. Michael, vai me sobrar R$50 por mês. Amém. 50 vezes 12 dá 600 no ano. Se você pega uma taxa Selic de 10%, um CDB de 10%, você vai ter 660. E aí você vai começar a gerar renda. É só você parar e pensar. 31/12 do ano passado eu tinha uma reserva? Não. Agora, se você começar a plantar aos pouquinhos, lembra quando... eu não sei precisar a data, mas tem uns 8, 9 anos atrás... que começou o título do Tesouro. Na época era uma fortuna para investir. Tinha que ter 2, 3 mil reais para investir em título do Tesouro. Hoje, com R$30 você investe. Então, é importante você pensar, Michael, eu vou ter controle, então tá bom. Então me dá um prêmio, né? Qual que é a cereja do bolo para investir todo o meu tempo, meu esforço, sentar com a patroa, cuidar das finanças, sentar com os filhos, envolver a minha família. O que eu ganho? Reserva. E essa reserva você vai usar para 2 coisas. Criar uma reserva de emergência. Aí vem a pergunta, né, que as pessoas naturalmente fazem. Quanto tempo que eu tenho que ter de reserva de emergência? O que isso significa? Exato. Exatamente. Você precisa ter ali quantos meses você consegue sobreviver. Se amanhã acontecer alguma coisa, você não tiver de onde tirar dinheiro... Quanto tempo aquele dinheiro te sustenta pagando todas as suas contas confortavelmente? É isso aí. 3 a 6 meses. Eu prefiro 6 como técnico. 6 meses. Então, imagina se o seu gasto financeiro familiar é R$2.000 por mês. 12 mil você tem que ter numa conta de renda fixa e não mexe. Porque tem que ter numa renda fixa, porque tem que ser fácil de resgatar se você precisar. Então, essa é a grande sacada. Você tem que ter 6 meses. Nossa, tudo isso? Sim. Porque assim, tem situações inesperadas. Vamos pensar, né, nos últimos 2, 3 anos, teve um Covid que você não esperava gastos com saúde, farmácia. Então, tem situações inesperadas, um desemprego, uma queda na economia. Então, você ter essa reserva financeira é como ter paz no seu coração. Você não fica só dependendo do mercado. E está muito ligado, Gabi, também ao seu tempo de recolocação no mercado, à sua empregabilidade. Porque se você é um cara tecnicamente bom, você consegue se recolocar rápido. Agora, se você não tem uma boa empregabilidade, você vai ficar mais tempo na fila. Né? Tudo isso varia mesmo a questão de família para família. É isso aí, isso é muito relevante. Então, eu falei que era a sobra, o que fazer com ela? Então, a primeira é você fazer uma reserva. Agora, a segunda, você tem 3 níveis, né? O segundo nível é você trabalhar a liquidação de dívida. Aí você pode me perguntar, mas eu vou liquidar dívida por onde, por quando e como? Tem uma sacada bem bacana que pode reduzir dívida tipo de 30 anos para 10 anos, de 5 anos para 2. O que eu vou falar agora já vale o seu dia e o seu ano, de verdade. Você vai olhar da dívida de trás para frente, 60 parcelas, vai pagar a parcela 60ª, né? Vai pagar a parcela 59, a parcela 58, a última do teu financiamento, a última que você estava pretendendo liquidar. Isso, porque ela que foi mais carregada. Com os juros? Com os juros, taxa de administração, juros, inflação, tudo está nela. Então ela é a mais pesada. Na verdade, ela acaba sendo quase 60% a 40%. 60% só juros, 40% é a parcela que você emprestou. É um absurdo realmente, porque aí você acaba pagando praticamente metade daquele bem ou daquilo que você acabou pegando de empréstimo. Exatamente. Né? Quando você pega um imóvel, você está pagando 3 vezes a dívida. Você pega um carro, você compra 2 carros. Então, se você pagar de trás para frente, tecnicamente falando, eu já vi simulações de empréstimo de R$6.000 virar 900. Sério, é uma coisa maluca. E aí a gente coloca essa questão para você. Se você tem hoje, vamos supor, um financiamento como nesse caso em que o Michael está nos falando, quanto tempo você levaria para conseguir juntar esse dinheiro sem atrasar e pagar 6 mil? E quanto tempo você precisaria para ter 900?
É uma diferença muito grande na sua qualidade de vida. E essa diferença de R$ 5.100, Maicon, Sim. pode transformar em muitos outros resultados para você e para sua família. E isso é legal. Então, primeira coisa, reserva de emergência. Segundo, liquidação de dívidas. E tem um outro aspecto técnico que eu acabei não falando, é assim, paguem aquelas dívidas que tem uma taxa de juro maior, né? Porque foi mais carregada, sejam um CDB, CDB para investimento, ou você tem aquela taxa de abertura de crédito. Olha, aqui eu tenho uma taxa de juros de 3%, eu tenho outro empréstimo com 1%, vai no de 3%. Vai no de 3. Então, o ideal é isso. Aí você tem dois cenários quando você vai liquidar uma dívida. Você quer liquidar ela total, o que é difícil, ou você quer reduzir o valor da parcela, ou você quer reduzir a quantidade de parcelas. Tem 3 cenários. O ideal, o mais barato, tecnicamente falando, é você reduzir a quantidade de parcelas. Então, um empréstimo que você fez em 3 anos, 36 meses, ele pode virar 12, 15. Então, segundo, reserva de emergência, liquidação de dívidas. Por isso, da bendita planilha do papel de pão, que a Gabi comentou. Faça esse planejamento que você vai conseguir ter um horizonte de quando você vai ficar livre de dívidas. Agora, quitei essa dívida, eu vou aumentar o consumo, gastar de novo? Não. Aí entra o terceiro cenário, o mais importante. Começar a fazer investimentos. Começar a pensar em reserva financeira, começar a pensar no seu futuro financeiro, começar a pensar o quanto que... eu parei de pagar R$300, né, de empréstimos, eu vou fazer uma carta de consórcio de R$300 que não tem juros, só tem taxa de administração. Então, uma taxa de administração está 17% na carta, divide isso por 12 meses, dá 0,1, dá 0,2. É um negócio absurdo, é uma oportunidade boa, uma carta de consórcio. Eu faço. Porque você está monetizando, então esse valor da dívida você troca por investimento. Michael, eu tenho aversão a consórcio, não tem problema. Pega lá um CDB, pega uma renda fixa e aplica. Michael, eu não entendo de investimento. Ok, procura um especialista, procura um gestor. Me perdoem, né? Não procurem o cara do banco, porque ele não é especialista em finanças, ele entende lá... Honestamente falando, né? O cara tem 50 produtos na prateleira. Como que ele vai dominar 50, 100 produtos na prateleira para te ofertar? Que são oferecidos pelo banco. Não é o foco. Esse assunto de investimento é muito bacana e eu gostaria, inclusive, Michael, de te convidar para a gente trazer isso com muito mais detalhes em uma segunda oportunidade para você que é telespectador da TV2C. E, por favor, mande e encaminhe as suas dúvidas para a gente também. Michael, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, mas para a gente continuar esse assunto, tratando sempre aqui com os nossos telespectadores. Muito obrigado e lembrem disso, né? Se você cuida das finanças, você cuida da sua família, você cuida do seu casamento. Isso é muito importante. Esse foi o Maicon que veio aqui falar com a gente a respeito deste assunto tão importante, as finanças. E você, como está cuidando da sua? Quer começar o ano com o pé direito, sem se enrolar em tantas dívidas que vão aparecendo no meio do caminho e todas as contas que temos para pagar?